Fala pessoal, eu sou o professor Oswaldo, estamos de volta para mais uma videoaula, né, da nossa disciplina de gerência de projetos de software. Estou falando sobre gerência do cronograma. Né? Estamos então nessa jornada de falar sobre as 10 áreas de conhecimento da gerência de projetos. Já falamos de duas, integração e escopo, e agora a gente vai passar para a terceira, a gerência do cronograma, isso seguindo, né, a ordem apresentada pelo PMBOK. Tá certo? Então, nessa videoaula a gente vai entender, né, do que trata a gerência do cronograma. De antemão, né, pela própria palavra cronograma, você já dá para ter uma ideia que se trata basicamente do tempo do projeto, as durações das atividades e etc. Tá bom? Então, dito isso, né, bora pro vídeo. Bem, pessoal, como eu já tinha adiantado para vocês, né, essa noção de cronograma, ela dá uma ideia de tempo, né, o tempo, a duração que alguma coisa vai ter. Nesse caso, especificamente, a duração desse projeto, né, as entregas que vão ser feitas, o prazo para entregas desse projeto. Então, basicamente, eu costumo dizer que o cronograma vai ser a sua agenda do projeto, né? Vai ter as atividades marcadas, o início e fim das atividades, o tempo de duração delas, os recursos necessários para essas atividades, até porque são esses recursos que vão estar trabalhando nessas atividades. Então, vocês vão ver que já vão começar a perceber que ela já tem envolvimento com outras áreas. Né? Então, se tem uma atividade que vai ser feita, essa atividade ela vai ser feita por alguém, né? Utilizando algum material, algum equipamento. Então, você vai ter aí já recursos, tanto de pessoas, recursos humanos, como recursos físicos também, que podem ser utilizados para essas atividades. Então, você vai ver que envolve essas questões aí, é uma coisa, a cronograma já se relacionando com outra área de conhecimento que a gente vai ver posteriormente, que é a de recursos, tá certo? Vamos lá, né? Algumas definições básicas que eu já tenho adiantado para vocês. Gerência do cronograma, ela inclui os processos necessários para garantir o término pontual do projeto. E se vocês lembrarem, né, pessoal, daquele triângulo da qualidade, que a gente falou lá no começo da disciplina, né, no início do semestre, o triângulo da qualidade, as bases dele são escopo, cronograma e os custos. Né? Então, assim, o término pontual do projeto também é um requisito de qualidade do seu projeto. Ele tem que ser levado em consideração. Se você tem um prazo a cumprir, você vai se utilizar do cronograma para poder cumprir esse prazo. Né? Nada mais é, então, que garantir o término pontual do projeto. Né? E aí, dentro desse intervalo de tempo, a gente sabe que muita coisa pode acontecer, muita coisa pode mudar, por isso é interessante ter um planejamento em relação a como vai estar a agenda do seu projeto. É isso que a gente vai aprender em relação à gerência do cronograma, tá certo? Essa área de conhecimento ela tem 6 processos. A maioria deles, né, os 5 primeiros processos, eles são de planejamento, devido à importância de se planejar bem o seu cronograma, né? E, por fim, a gente tem um processo de monitoramento e controle. Né? Então, a gente vai ver, nessa primeira parte da videoaula, os 3 primeiros processos, e na segunda parte, né, os 3 restantes, tá bom? E, assim, vocês já estão bem familiarizados com vários dos termos que a gente tem utilizado, né, durante as videoaulas, isso das videoaulas anteriores, falando das outras áreas de conhecimento. Então, tem bastante coisa que você já está bem familiarizado, né, alguns termos. E aí não vai ser estranho para você quando a gente estiver novamente falando de alguns termos que você já conhece. Tá bom? Então vamos começar falando do primeiro processo, que é planejar o gerenciamento do cronograma. Tá? Bem, esse processo de planejar o gerenciamento do cronograma, pessoal, ele é bem semelhante aos outros processos das outras áreas. Mas quase sempre o primeiro processo é planejar o gerenciamento, né, dessa área, no caso do cronograma. Esse processo também vai gerar um artefato. Esse artefato é um plano de gerenciamento, nesse caso, o plano de gerenciamento do cronograma. Tá? Esse plano de gerenciamento ele deve conter todas as informações necessárias, né, para você planejar, desenvolver, gerenciar, executar e controlar o cronograma do seu projeto. Então, esse documento ele vai ter só tudo. Ele vai te dizer, né, por exemplo, quais as atividades que você vai utilizar para gerar o modelo do seu cronograma. A gente vai falar posteriormente sobre isso. Né? Como você vai fazer para definir a sua lista de atividades e sequenciar essas atividades. Então, tudo isso vai estar estabelecido
nesse plano, porque quando chegar o momento de, por exemplo, você definir as atividades do seu projeto, você vai se basear, né, nas informações desse plano para poder fazer essa definição. E assim sucessivamente, ou seja, sempre que você for realizar alguma atividade referente ao cronograma, você vai consultar esse plano que está sendo desenvolvido nesse momento, tá certo? No momento de planejar o gerenciamento do cronograma, ok? Basicamente, né, só lembrando aí, porque é uma característica comum, quase toda a área de conhecimento, ela vai gerar esse componente, esse plano de gerenciamento, que a gente chama de plano de gerenciamento auxiliar, que ele faz parte do plano de gerenciamento do projeto, que é o principal plano do projeto, tá bom? E nessa área de conhecimento não é diferente, a gente também está, nesse primeiro processo, a gente vai obter o plano de gerenciamento do cronograma, que é um componente do plano de gerenciamento do projeto, ok? Beleza, né? Como todo processo, ele tem suas entradas, né? Suas ferramentas e técnicas e suas saídas. Como saída, a gente tem apenas esse artefato, né? E quando eu digo apenas é porque só tem um artefato de saída, mas ele não é trivial, ele é algo bem importante, né? Eu já falei aqui bastante da importância dele. Basicamente, ele vai te orientar né, em relação ao seu cronograma, né? Toda essa questão de gerenciamento do seu cronograma. Como o próprio nome do processo sugere, é do grupo de planejamento. Eu já tinha falado que os 5 primeiros processos dessa área são de planejamento, devido à importância de se planejar bem o cronograma, então, né, está mais do que claro que é do grupo processo de planejamento. E tem como principal benefício fornecer orientações e instruções sobre como o cronograma do projeto, né, será gerenciado ao longo de todo o projeto. Então, basicamente, esse é o benefício, né, desse documento, desse processo que tem como resultado esse documento. Vamos lá, então, ver algumas entradas aqui, né, e qual a influência delas para esse processo. O termo de abertura, né, de praxe, ok? Por quê? Porque no termo de abertura tem informações bem relevantes em relação ao cronograma. Se vocês lembrarem, quando a gente falou no desenvolvimento do termo de abertura, a gente já citou que nesse termo de abertura deve ter um resumo do cronograma, né? O termo de abertura, que é como se fosse o contrato do seu projeto, ele vai ter que dizer, ó, esse projeto ele tem duração estimada de 2 anos, ou 6 meses, depende da complexidade do projeto. Então, lá no termo de abertura já vai ter estabelecido esse resumo do cronograma. Claro que não tem um detalhamento muito grande lá. Esse detalhamento ele vai sendo feito à medida do desenvolvimento do projeto, mas lá já se tem estipulado, até porque está tudo esclarecido lá, né, tanto o resumo do escopo do que deve ter o seu projeto, quanto tempo ele deve durar. Então, isso daí vem diretamente do termo de abertura, né? Então, a partir daí, você já, pronto, a gente tem 2 anos para realizar esse projeto. A gente então toma com base esse tempo de 2 anos para poder, então, fazer, né, as estimativas das atividades que vão ser feitas no decorrer desse projeto. Além do termo de abertura, temos também, né, alguns componentes do plano de gerenciamento do projeto, como, por exemplo, o plano de gerenciamento do escopo, né, e qual a influência que ele tem aqui para cá. Ele descreve como o escopo vai ser definido, desenvolvido e o que fornecerá de informações sobre como será desenvolvido o cronograma. Então, assim, vocês vão perceber, né, que o cronograma está bem vinculado ao escopo. Por quê? Se o escopo é tudo que o projeto comporta, tudo que vai ser feito no projeto, isso, especificamente que vai ser feito no projeto, vai ser feito dentro de um prazo determinado, né? Então, o escopo, né, ele vai refletir diretamente nas atividades que vão ser feitas e na duração dessas atividades. Inclusive, vocês vão ver que tem um elemento bem importante do escopo que a gente vai utilizar, né, no próximo processo para poder obter a lista das atividades que vão ser feitas durante o projeto, tá bom? Um outro elemento do plano de gerenciamento que também é importante é a abordagem de desenvolvimento, né, pois ela ajudará a definir a abordagem de elaboração de cronograma, técnicas de estimativa, ferramentas de elaboração de cronograma e técnicas para controlar o seu cronograma, né? Então, a abordagem de desenvolvimento que vai ser utilizada é um importante atributo que vai ser utilizado também aqui para desenvolver o seu plano de gerenciamento do cronograma, tá certo? Fatores ambientais e ativos de processo, como quase sempre, né, estão presentes, né, como entradas aqui. Passando então para as ferramentas e técnicas. A opinião especializada, ou seja, a opinião de um especialista, né, que te dê suporte no desenvolvimento do plano de gerenciamento do cronograma. E técnicas de análise de dados, né? Técnica de análise de dados sugerida aqui para a gente é análise de alternativas. Como assim? Porque você vai analisar, então, possíveis alternativas para avaliar as melhores opções, né, para
estimativa e elaboração do cronograma, por exemplo, ok? Então, você pode ver no seu registro de lição de aprendidos, nos seus ativos de processos organizacionais, algumas alternativas que você vai poder, então, avaliar qual é o melhor para esse projeto específico, né? Qual a melhor abordagem para você estimar o seu cronograma, né? Estimar a duração das atividades. Então, você vai ver, ó, já teve um projeto semelhante a esse, que nas estimativas a gente utilizou, por exemplo, a estimativa de 3 pontos. A gente ainda vai falar disso, mas fazendo uma referência rápida. Então, deu certo naquele projeto, esse é bem semelhante, a gente pode utilizar, então, a estimativa de 3 pontos. Então, são alternativas que você vai poder analisar para considerar para o seu projeto, tá bom? Essa técnica pode incluir também a determinação do nível de detalhamento necessário para o cronograma, a duração das ondas do planejamento em ondas sucessivas, e essas ondas sucessivas, pessoal, ela tem influência direta do que a gente chama de elaboração progressiva, que a gente falou no começo da disciplina também, elaboração progressiva, né? À medida que a gente vai tendo mais detalhes de determinada coisa, a gente pode ir detalhando essas coisas, né? Então, mais especificamente aqui, né, à medida que a determinada atividade vai se aproximando, o momento dela chegar, no momento dela começar, é necessário que você tenha elaborado de forma mais detalhada essa atividade, porque ela já está bem próxima de começar, diferente de uma atividade que vai começar só daqui a um mês e que você pode não ter tantos detalhes sobre ela ainda, porque ela está um pouco mais distante do que essa que está para começar amanhã, por exemplo, certo? A gente fala mais sobre isso posteriormente, né? E quantas vezes deve ser revisado e atualizado, né, esse planejamento, essa estratégia aí, tá certo? Então, técnica sugerida como técnica de análise de dados e análise de alternativas. Lembrando, pessoal, são sugestões, tá? Outra ferramenta e técnica, né, reuniões. Reuniões importantes, o gerente do projeto passa muito tempo se reunindo. Essas reuniões tratam bastante de planejamentos e replanejamentos durante o seu projeto, então é normal que tenha, né, para a elaboração do plano de gerenciamento do cronograma, reunião que envolva o gerente de projeto e outras partes interessadas que vão ter alguma influência, né, no gerenciamento desse cronograma. Tá certo? Então, basicamente, é o que eu estou falando aqui, né, nas ferramentas técnicas, nessa, no caso, a reunião. E aí a gente chega na saída desse processo, né? Como saída a gente tem esse artefato, esse importante artefato, né? Que é o plano de gerenciamento do cronograma, que, como eu já tinha falado anteriormente, ele define só tudo em relação ao gerenciamento do seu cronograma, tá? E aí, dependendo da complexidade do projeto, dependendo do nível de detalhamento que precise ter nesse artefato, ele pode ser mais formal ou mais informal, pode ser bem detalhado ou mais genérico, né? Então, vai das necessidades do projeto. Tá certo? E é um detalhe importante, inclui os limites de controle apropriados. E daqui a pouco eu falo sobre isso. Mas basicamente, né, esses limites dizem respeito ao que é aceitável, por exemplo, né, foi feita uma estimativa e aí a duração dessa atividade está ultrapassando a estimativa que foi feita. Até quanto eu posso aceitar, né, ultrapassar esse prazo sem precisar intervir, sem precisar solicitar uma mudança, por exemplo. Tá? Então, fica muito bem estabelecido toda essa questão aí, né, de como vai ser feito tudo em relação ao seu cronograma, inclusive os limites de controle do seu cronograma. E aí, aqui eu coloco alguns pontos que é importante que tenham no seu cronograma, né, no plano de gerenciamento do cronograma. Lembrando, pessoal, aqui não é o cronograma em si, aqui é o plano, o artefato que planeja toda a questão do gerenciamento do seu cronograma. Né? Eu gosto de frisar isso porque às vezes a gente acha, é um plano e é o do cronograma, então o cronograma está lá. Não. Esse plano, dentre outras coisas, define como você vai desenvolver o seu cronograma, como você vai monitorar e controlar seu cronograma e etc. Certo? O cronograma ele é desenvolvido no momento posterior com base no que está escrito aqui, no que está definido no seu plano de gerenciamento do cronograma. Tá bom? Não confunda uma coisa com outra. Então, lá, o plano de gerenciamento do cronograma, né, pode estabelecer os seguintes atributos. A metodologia e ferramenta de cronograma que vai ser utilizada no desenvolvimento do seu modelo de cronograma, ou seja, você vai, né, desenvolver até mesmo de forma gráfica, o seu cronograma. Você vai fazer um modelo desse cronograma, você vai fazer graficamente mesmo, né, um desenho com a mão, mas existem ferramentas para fazer isso, ok? Inclusive vai ser falado sobre algumas delas. E então, assim, e fica definido já aqui no plano qual
a metodologia e a ferramenta que você vai utilizar para fazer esse seu modelo do cronograma, tá certo? Também fica estabelecida a duração das iterações, né? Como é que você vai tratar essas iterações? Por exemplo, se é uma abordagem ágil, por exemplo, Scrum, vai ser sprints. Essas sprints que são iterações, podem durar de 2 a 4 semanas. Isso daí deve ficar estabelecido no plano de gerenciamento do cronograma, porque no momento que você for definir as atividades de cada sprint, você tem que saber o tempo de duração dessas sprints. Da mesma forma, as unidades de medida que você vai estar se baseando. Quando a gente está falando de tempo, nessas medidas, né, a gente pode considerar horas, dias, semanas, ok? E aí, né, tem toda aquela preocupação, essas horas, né, é um dia útil, né, como é que fica a questão dos finais de semana? Isso daí varia, né, isso daí não é genérico para todo projeto, né? Normalmente, o que acontece? São 5 dias na semana, os dias úteis, e no máximo 8 horas por dia, ok? Né? Mas como eu estou falando aqui, não é regra, isso daí não. O que é regra aqui é como fica estabelecido no artefato, que é, no caso, o plano de gerenciamento, que você tem que colocar as unidades de medidas, que vai estar sendo trabalhada ali no seu cronograma, tá bom? Então, todo o processo que vai ser utilizado para atualizar o progresso durante a execução do projeto, né? Como é que vai ser feito o controle desse cronograma, por exemplo, a manutenção do modelo desse cronograma, os limites de controle, que eu já tinha falado anteriormente. Então, é aquela variação permitida, até quanto é permitido, por exemplo, uma atividade que está marcada para ter apenas 10 horas atrasar, né? Então, é estabelecido esse limite. Lembrando sempre, né, que isso daí pode ter algum impacto no seu projeto, se houver algum atraso, é importante que você verifique bem esses limites, porque se ultrapassar esse limite, aí acende aquele alerta vermelho e o gerente de projeto vai ter que intervir e tomar uma ação para controlar aquilo, né? Então, o limite de controle é importante que fique bem estabelecido no seu documento do cronograma, né, no caso, o plano de gerenciamento do cronograma. E os formatos e a frequência dos vários relatórios de cronograma que são definidos, né? Isso daqui também fica estabelecido, principalmente para manter as partes interessadas informadas, né, no momento adequado para isso, tá bom? Esse daqui são apenas alguns tópicos. Se você olhar alguns templates de plano de gerenciamento do cronograma, você vai ver que tem mais tópicos do que isso, né, bem além disso até, mas aqui ressaltando algumas informações importantes, tá bom? Isso, pessoal, então foi o artefato, né, de saída desse primeiro processo, planejar o gerenciamento do cronograma. Então, o principal e único artefato gerado aí foi o plano de gerenciamento do cronograma, e a partir dele a gente tem respaldo para realmente seguir para os próximos processos, né, para as próximas fases dessa área de conhecimento. Que agora que a gente tem o plano dizendo como a gente vai fazer todas as questões relativas, já pode partir, por exemplo, para definir as atividades. Sem esse plano, né, não seria possível. Assim, até seria possível, mas de uma forma totalmente desorganizada, porque você não ia ter a noção do que você vai poder utilizar para fazer essa definição, né? Mas agora a gente pode partir sim para definir as atividades. E se você observar, também segue, né, bem semelhante ao cronograma, meio que segue uma sequência lógica. Primeiro a gente planejou toda a questão do cronograma e agora a gente passa para definir as atividades. Depois que a gente tem as atividades, a gente passa para sequenciar essas atividades, né? E depois, sucessivamente, até chegar no final dos processos da área de conhecimento, que é controlar o cronograma. Mas vamos por partes, né? A gente terminou agora o primeiro processo, a gente vai para o segundo, que é definir as atividades, né? Então, pessoal, né, definir as atividades, né, que atividades são essas? As atividades do seu projeto, né? E como é que você vai definir essas atividades? Como é que você consegue imaginar a partir de que você pode definir essas atividades? Como é que eu vou saber quais são as atividades do meu projeto? Claro que, primeiramente, né, dependendo do seu projeto, vão ter atividades bem distintas. Um projeto de desenvolvimento de software, que no caso é o que a gente está abordando na nossa disciplina, é bem diferente de um projeto da engenharia civil, por exemplo, da construção de um prédio. Diferente assim, né, em alguns aspectos, certo? Mas você tem que ter uma noção de que o que eu preciso para definir essas atividades? É na base do achismo? Não é na base do achismo, né? Então, como eu tinha falado anteriormente, né, a gerência do cronograma ela tá bem ligada ao escopo. Por quê? O escopo vai dar, né, o insumo necessário do que a gente precisa no cronograma para definir essas atividades. Então, se vocês lembrarem, quando a gente estava falando lá na gerência do escopo, um determinado elementozinho, né, que representa de forma gráfica o escopo e que o nível mais baixo dela dá a noção
de todas as atividades que vão ser necessárias realizar para cumprir com aquele escopo. E aí vocês conseguem lembrar, né? Se não conseguem, eu vou dizer aqui que é da estrutura analítica do projeto, né? No caso, a EAP do projeto. Ok? Então, a gente vai se basear na EAP para poder definir essas atividades. E ao final desse processo, com base nesses pacotes de trabalho, que são os níveis mais baixos da EAP, a gente vai obter um artefato que a gente chama de lista das atividades. Né? Não apenas a lista das atividades, a gente também vai ter os atributos dessas atividades, vai ter os marcos, né? A lista de marcos. Mas a gente vai ver isso daí, né, no decorrer desse processo, tá bom? De antemão, definir as atividades, processo de identificação e documentação das ações específicas a serem realizadas para produzir as entregas do projeto. Essas ações específicas são as atividades, né? Nessas atividades que vão ser produzidas essas diversas entregas do projeto. Ok? Para isso, eu já tinha adiantado para vocês que a gente vai precisar como insumo da EAP. Lembrando que a EAP é um dos 3 componentes da linha de base do escopo. Né? Então, a gente vai ver que vai ter como entrada, não tem para onde correr, é inevitável. A linha de base do escopo, que é um componente do plano de gerenciamento do escopo, vai estar aqui como entrada para a gente poder utilizar a EAP. E a partir da EAP, produzir a nossa linda lista de atividades do projeto. Tá certo? Então, vamos lá, né? Com calma, acompanhando o passo a passo desse processo aqui, como a gente tem visto. Ok. Como eu já tinha adiantado para vocês, né, os 5 primeiros processos dessa área de conhecimento é de planejamento, então não tem para onde correr, é de planejamento, a gente está se concentrando no planejamento para poder começar a execução das atividades, né? Então a gente tem que, antes de executar a atividade, a gente tem que planejar como é que elas vão ser feitas, né? Tem que planejar essas atividades, depois como elas estão sequenciadas, depois de estimar a duração dessas atividades. Então primeiro a gente vai definir as atividades, certo? É um processo que vai acontecer uma vez, ou pode acontecer mais de uma vez, porque à medida que o projeto vai acontecendo, podem ser identificadas mais atividades no decorrer do processo. Então, é um processo que pode acontecer mais de uma vez dentro do seu projeto, sim. Ok? Então, vamos lá. Temos algumas entradas, certo? A gente já consegue até perceber que aqui dentro do plano de gerenciamento do projeto, o que vai ser utilizado é o plano de gerenciamento do escopo, que tem na realidade, a linha de base do escopo, que faz parte do plano de gerenciamento do projeto. Fatores ambientais e ativos de processos também, além de ferramentas e técnicas e as saídas. Eu já tinha adiantado para vocês que temos a lista de atividades, atributos de atividades, vamos ter também a lista de marcos e algumas coisinhas a mais. A gente vai falando no decorrer do processo, tá bom? Para não se estender muito aqui. Principal benefício desse processo? Trocando em miúdos, ter a lista de atividades, né? Mas tem a definiçãozinha aqui. Divisão dos pacotes de trabalho, esse pacote de trabalho da EAP, certo? Não esqueçam, em atividades que fornecem uma base para estimar, programar, executar, monitorar e controlar os trabalhos do seu projeto. Se vocês lembrarem, quando a gente estava falando da EAP e dos pacotes de trabalho, a gente falou que esses pacotes de trabalho, eles são os menores níveis da EAP que representam algo, né, mais facilmente gerenciável. Quando a gente estava falando desse facilmente gerenciável, a gente queria dizer que dava respaldo para começar a pensar nas estimativas, tanto de duração, quanto de custos, quanto dos recursos necessários para a execução, né, do que vai ser necessário para se obter aquele pacote de trabalho. E aqui isso daqui vai ficar mais claro ainda, porque a gente vai pegar o pacote de trabalho e decompor ele, utilizando a técnica de decomposição, por exemplo, né, decompor ele nessa lista de atividades. E a partir dessa lista de atividades, a gente vai poder, atividade por atividade, estimar a duração, os custos delas, quando estiver falando dos custos, os recursos necessários, quando estiver falando dos recursos. Ok? Beleza. Aí, como entradas, a gente tem um plano de gerenciamento do cronograma, que foi, né, o artefato do processo anterior, que te dá orientação para fazer só tudo em relação ao cronograma, por isso que a gente vai utilizar ele aqui, para se basear nele de como, né, a gente pode definir essas atividades. E a linha de base do escopo. Por quê? Porque a linha de base do escopo, ela tem como um dos componentes a EAP. Tá? E a EAP tem os pacotes de trabalho, e é esse pacote de trabalho que a gente vai se concentrar aqui para quebrar em atividades. O que você tem que pensar é que essas atividades, elas são necessárias para se desenvolver o objetivo daquele pacote de trabalho. Tá bom? Além do plano de gerenciamento do projeto, temos também fatores ambientais da empresa e ativos de processos organizacionais. E aí, né, todo mundo que isso daí envolve. Beleza. Como ferramentas e técnicas, né, para esse processo, você pode
ter a opinião especializada, que é a opinião do especialista. Esse daí já tenho falado bastante, ele está sempre presente aqui. Nesse caso, a opinião do especialista no que diz respeito a definir as atividades. Temos também a técnica de decomposição. Técnica de decomposição, a gente falou sobre ela na gerência do escopo, quando foi para criar EAP, né? Porque para criar EAP você tem que decompor o escopo. Né? Por exemplo, você decompõe o escopo em fases, o seu projeto está dividido em fases, e a partir de cada fase, você vai decompor essa fase em, né, pacote de trabalho, chegando a esse nível de pacote de trabalho. Então, você já tinha conhecimento dessa técnica da decomposição. Aqui a gente usou novamente a decomposição, só que dessa vez a gente pega esse pacote de trabalho e quebra em partes ainda menores. Né? Então, por exemplo, se na fase de projeto eu tenho um pacote de trabalho de modelagem dos diagramas UML, o que vai ser necessário para você, né, as atividades necessárias para você obter esse pacote de trabalho, por exemplo. Né? Então, desenvolver diagrama de caso de uso, desenvolver diagrama de classe, tudo isso vão ser atividades desse pacote de trabalho. Então, você vai pegar esse pacote de trabalho e quebrar em partes menores, tá certo? Né? Então, você vai ter que analisar para aquele pacote de trabalho quais as atividades necessárias para isso. Basicamente, é isso que trata a decomposição. Então, nada mais é do que subdivisão dos pacotes de trabalho da EAP em componentes ainda menores, que a gente chama de atividades do cronograma. Essas atividades representam o esforço necessário para completar um pacote de trabalho. Como eu tinha falado para vocês, e um detalhe importante: a definição dessas atividades frequentemente é realizada pelos membros da equipe do projeto responsáveis pelo pacote de trabalho. Isso é interessante, pessoal, porque se você pensar assim, né, ninguém melhor do que um desenvolvedor para dar a opinião especializada dele, em quanto tempo ele vai demorar para desenvolver tal coisa. Então, aqui entra tanto a questão de opinião especializada como a decomposição em si. Então, o desenvolvedor, no caso da codificação das funcionalidades, ele vai poder dar uma estimativa até melhor, porque ele já vivencia aquilo na prática. E claro também que, né, isso daí é o lance da opinião especializada, mas outras coisas podem entrar como insumos também, como por exemplo os ativos de processos organizacionais. Tá certo? Mas geralmente, só frisando aqui, que são os responsáveis pelo pacote de trabalho. Então, quem vai desenvolver o diagrama de caso de uso, né? Quem vai codificar as funcionalidades, os diversos módulos do seu sistema, esses responsáveis eles vão poder, então, definir melhor quais as atividades necessárias para esse pacote de trabalho. Né? Isso utilizando a técnica de decomposição. Outra técnica, eu falei anteriormente dela, né? Mas vale ressaltar aqui, que é o planejamento em ondas sucessivas. Né? E o nome ele já é meio que autoexplicativo, mas vale a pena a gente dar uma rápida discutida. Então, assim, planejamento em ondas sucessivas, pessoal, é uma forma de planejamento com elaboração progressiva. Né? Então, a gente já falou sobre o conceito da elaboração progressiva, e aqui a gente reforça esse conceito, tá? Onde o trabalho que vai ser executado a curto prazo é planejado em detalhes, ao passo que o trabalho no futuro é planejado em alto nível. O que é que está querendo dizer? Trocando em miúdos. O que é que acontece? Se eu tenho uma atividade que está para começar a semana que vem, por exemplo, é interessante que eu tenha um nível de detalhe adequado dela, porque ela já está prestes a começar. Né? Então, tipo, a atividade que vai começar semana que vem. Né? Quem vai ser o responsável por essa atividade? O que vai ser desenvolvido nessa atividade? Qual o tempo de duração dessa atividade? Né? Quais os recursos necessários a mais para essa atividade? É importante que você tenha esse nível de detalhamento, né? Para essa atividade que está prestes a começar. Já uma atividade que vai começar daqui a um mês, né? Eu posso ter uma noção do que vai acontecer, eu até posso ter um nível de detalhamento dessa atividade, mas seguindo essa lógica da elaboração progressiva, como ela ainda está muito lá para frente, eu posso ir detalhando ela à medida que ela vai se aproximando do início dela, tá? Então, seguindo essa lógica do planejamento em anos sucessivos, é assim que acontece. Então, várias atividades, dependendo do momento que você está no ciclo de vida do seu projeto, umas podem estar mais detalhadas e outras podem estar detalhadas de forma mais genérica. Não quer dizer que essas que nesse momento estão detalhadas de forma genérica, quando estiverem se aproximando do seu início, não vão estar no nível de detalhamento adequado, tá? Isso daqui, então, é uma ferramenta técnica que você pode ir utilizando, né, que vai até otimizando o desenvolvimento do seu projeto. Né? Você detalha aquilo que já está prestes a começar e aquilo que está mais distante, você, à medida que vai chegando mais próximo, vai obtendo mais informação e vai tendo mais detalhamento. Tá certo? Então, assim, são sugestões de ferramentas e técnicas. Claro que, tipo,
Muitas vezes o que é que acontece? O gerente já gerenciou projetos semelhantes, ele então tem toda uma base de conhecimento que deu certo ou que não deu certo, e ele vai utilizar essas coisas que deram certo no projeto. Okay? É por isso que a gente sempre vê os ativos de processos organizacionais como entradas em muitos dos processos. Né? Não esqueçam disso. Além disso, reuniões. Reuniões para quê? Para planejar como vão ser definidas essas atividades. Né? Definir realmente que atividades são essas. Então, essas reuniões são pessoas envolvidas, os gerentes de projetos, os membros da equipe, né, os responsáveis pelos pacotes de trabalho, vão se reunir para definir essas atividades e chegar nos artefatos que são obtidos nesse processo. Falando neles, estamos aqui, as saídas. Né? Nós temos a lista de atividades, que é complementada pelos atributos das atividades. Então, pelo próprio nome lista de atividades, pessoal, você pode imaginar, é uma lista real das atividades que vão ser feitas. E os atributos das atividades são os atributos dessas atividades que estão na lista. Então, são as informações que detalham essas atividades, basicamente. Né? Então, você tem o pacote de trabalho, passa pelo processo de definir as atividades e você obtém, a partir dos pacotes de trabalho, essa lista de atividades. Né? Aí a gente coloca aqui, inclui todas as atividades do cronograma planejada para serem realizadas no projeto. Beleza. Essa é a definição básica, né, de todas as atividades. A gente sabe que no decorrer do projeto, essa lista ela pode ser atualizada, tá certo? Então, assim, no primeiro momento você tem uma lista e não quer dizer que posteriormente essa lista não possa, né, aumentar de tamanho, porque podem ser identificados, né, novas atividades a serem adicionadas. Seja algum retrabalho, ou alguma atividade que até realmente foi esquecida de ser colocada no início, mas que vocês fiquem sabendo, esse é um artefato, é um documento que vai ficar fazendo parte dos documentos do projeto, que vai poder sofrer atualizações no decorrer do seu projeto, sim, tá bom? Os atributos, né? É feita a descrição de cada atividade que está na lista. Então, essas atividades incluem um identificador da atividade, descrição daquela atividade, o que ela faz, atividades predecessoras, ou seja, atividades que são necessárias acontecer antes que essa comece. Da mesma forma, atividades sucessoras, né? As atividades que acontecem depois daquela terminar. Antecipações de esperas, né? Qualquer antecipação de espera, a gente fala mais sobre isso daqui a pouco. Recursos necessários e etc. Né? Então, você tem a lista de atividades e os atributos que descrevem aquelas atividades. E esses dois artefatos, eles podem ir sendo atualizados no decorrer do projeto. Como eu tinha falado anteriormente, esse é um processo que vai acontecer várias vezes durante o seu projeto, tá bom? Continuando. Além da lista de atividades e dos atributos das atividades, a gente tem o que chama de lista de marcos. Né? E o que são esses marcos? São pessoas chamadas marcos? Não são pessoas chamadas marcos, pessoal. Marcos são momentos importantes do seu projeto. Tá? Né? Então, assim, todo momento importante do seu projeto, ele marca alguma coisa no seu projeto. Seja a entrega de um determinado artefato que vai marcar a transição de uma fase do projeto para outra, seja uma reunião muito importante para manter os membros da equipe informados. Então, esses marcos, esses momentos importantes do seu projeto devem estar estabelecidos também quando você estiver definindo, né, as suas atividades. Tá certo? Porque eles vão estar presentes no modelo do cronograma que você vai desenvolver. Tá bom? Assim como as atividades, os marcos devem estar lá e descritos de forma adequada, para que todos que tenham acesso àquele seu modelo do cronograma possam ver e saber, né, o que marca esses momentos importantes e o que vai ser tratado em cada um desses momentos. Além desses, né, da lista de atividades, dos atributos de atividade, da lista de marcos, temos também solicitações de mudanças, caso sejam necessárias, certo? Caso sejam necessárias, esse é um momento que você pode fazer uma solicitação de mudança, e nesse caso, né, não se trata de um processo de monitoramento e controle, mas é um momento que você pode fazer solicitação de mudança, caso seja. Por quê? Pode ser que quando você estiver definindo atividades, pode ser, isso não é regra, certo? Pode ser que nesse momento você encontre algumas mudanças que precisam ser feitas, por exemplo, na linha de base do cronograma ou linha de base dos custos, com base, certo? Nessas definições que estão sendo feitas. Tá bom? Por isso também que temos como saída atualizações no plano de gerenciamento do projeto, onde essas linhas de base que podem sofrer modificações vão ser atualizadas. Tá? Mas lembrando, né, antes de ter essas atualizações, a solicitação de mudança tem que ir para o processo do controle integrado de mudança. Ok? Se aceita, é que vai poder ser atualizado. Certo?
Isso, pessoal, as saídas do processo de definir as atividades, encerrando mais um dos processos de gerência do cronograma, tá? Então, né, de maneira lógica, primeiro, a gente definiu o plano do cronograma, basicamente só tudo, como é que vai ser feito o seu cronograma, inclusive definido as atividades. No segundo momento, a partir desse plano, a gente pode definir essas atividades, que vai ter como insumo principal para obter essa lista de atividades, os pacotes de trabalho da EAP, que foram obtidos lá na gerência do escopo, tá certo? E agora que a gente tem a lista de atividades, a gente só tem a lista, a gente sabe as atividades do projeto, mas a gente não sabe a sequência lógica de realização dessas atividades. Então, a gente tem que fazer o quê? Sequenciar a ordem lógica dessas atividades. Qual atividade começa antes? Depois dessa? Qual é que vem depois? Basicamente, é isso que a gente vai tratar a partir de agora, no processo que o próprio nome já diz do que se trata, sequenciar as atividades. Né? E aí, vocês fazem ideia de como uma importante entrada para sequenciar as atividades? Acredito que vocês já fazem. Então, vamos lá, né? Vamos cada coisa no seu momento apropriado. Bem, sequenciar as atividades. Processo de identificação e documentação dos relacionamentos entre as atividades do projeto. Como eu tinha falado anteriormente, né? Você já tem a lista de atividades, só não tem a sequência lógica de quem começa antes, quem começa depois. E a gente está indo por partes, né? Um processo, é um passo a passo, por isso, então, né, tem um momento para definir as atividades e agora chegou o momento de sequenciar essas atividades. E qual é a ordem, né? A atividade pode começar ao mesmo tempo que a outra. Ou não, eu só posso começar determinada atividade depois que a outra terminar, porque eu vou precisar de determinado insumo. Né? Então, tem que ser observado tudo isso, tá bom? Claro que isso também varia de projeto a projeto, né? Mas o processo, né, o passo a passo de como fazer isso, você está sabendo, né? Porque é isso que a gente está vendo aqui. Então, as atividades do cronograma podem ser sequenciadas, logicamente, usando relações de precedência adequadas. E essas relações de precedência, a gente vai tratar elas, né, nesse processo, principalmente quando a gente vai falando das ferramentas e técnicas. Bom, é um processo de planejamento, porque a gente ainda está planejando toda a questão do cronograma, a gente ainda nem modelou o cronograma. A gente está preparando a base para modelar esse cronograma. Então, a gente está listando as atividades, a gente está sequenciando as atividades, a gente ainda vai estimar a duração dessas atividades para aí sim colocar, né, nisso que vai ser o cronograma em si, na sua agenda do projeto, por assim dizer, o calendário do seu projeto, por assim dizer. Beleza? Tem suas entradas, ferramentas e técnicas e suas saídas. Como saída, dá para a gente destacar aqui o diagrama de rede do cronograma, tá bom? Esse diagrama de rede é o que vai estar mostrando a ordem lógica das suas atividades, né, de forma sequenciada. E o principal benefício desse processo? Definir a sequência lógica do trabalho a fim de obter o mais alto nível de eficiência. Ou seja, você tem um determinado tempo a cumprir. Então, você vai ter que ordenar essas atividades que você identificou de forma que consiga cumprir os prazos do seu projeto, certo? E vamos lá, né? Porque, como a gente já sabe a dinâmica, a gente vai passar pelas entradas, ferramentas e técnicas de saída, então não vou ficar listando e falando sobre eles aqui, porque tem que falar de novo depois. Continuando. Como entradas, o plano de gerenciamento do cronograma, porque nele diz como é que a gente vai sequenciar as atividades, né? Então a gente está seguindo o plano, está, né, de acordo com o planejado, para continuar se planejando. Temos também a linha de base do escopo, tá certo? A linha de base do escopo, por quê? Porque, mais uma vez, a linha de base contém a EAP, tá? E, né, pode ser que no momento que você está sequenciando a atividade, você ainda identifique alguma atividade necessária para o seu projeto. E por isso que a EAP, né, ainda vai ser bem útil nesse momento aqui. Lembrando também que era para não ter falado isso no processo de listado da atividade, não tem problema não, dá para falar aqui porque a gente está relacionado. Né? Então, no momento que você está criando a sua EAP, você não precisa se prender, pronto, eu tenho que criar a EAP toda completa, mas eu já sei até as atividades do pacote de trabalho, mas eu não posso fazer isso agora porque eu estou no escopo. Não, pessoal, quando você está fazendo questão de planejamento do projeto, é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Então, você já pode pensar em todos os aspectos do projeto. Você pode pensar no escopo. Se você já souber as atividades que vão contemplar aquele pacote de trabalho, você pode ir desenvolvendo em paralelo tanto a EAP quanto a lista de atividades. Tá certo? Então, assim, não existe uma regra que diga, não, primeiro você tem que ter a EAP completa, para só aí sim você começar a listar as atividades. Não, isso não é uma regra.
Tá? A gente sabe que no projeto, né, você tem um prazo a cumprir, então se você, como gerente de projeto, já tem o conhecimento, né, a expertise necessária e consegue identificar naquele momento, pronto, identifiquei determinado pacote de trabalho, já sei que vai para esse pacote de trabalho eu preciso de determinadas atividades, você já vai desenvolvendo tanto a EAP quanto a lista de atividades e os atributos dessa atividade em paralelo. Nada impede isso de acontecer, tá certo? Da mesma forma, como você estiver desenvolvendo a lista de atividades e os atributos, se você souber a ordem, né, qual atividade começa antes e depois, você já tem também, né, um sequenciamento, né, de repente nesse momento não tão detalhado, mas já vai traçando esse sequenciamento também, né, só para deixar vocês cientes aí que a gente está apresentando tudo de forma sequencial, mas não quer dizer que realmente não possa algumas coisas serem feitas em paralelo. A gente está vendo que tem várias coisas que podem ser feitas de forma paralela e acontecem de forma paralela. Tá bom? Pronto, né? Voltando agora para as entradas aqui de sequência de atividades. Era só um adendo, uma curiosidade que eu quis falar para vocês. Fiquem ligados aí nessas curiosidades, tá bom? Beleza. Temos também comentados documentos do projeto, e aqui faz total sentido que esses documentos sejam a lista de atividades, atributos das atividades e as listas de marcos. Por quê? Porque é disso aqui que a gente vai tratar o sequenciamento lógico. Basicamente é isso, tá certo? A gente vai pegar essa lista de atividades e dizer qual atividade começa antes de qual começa depois de qual. Como entradas também, temos os fatores ambientais da empresa e os ativos de processos organizacionais, né? Estão sempre presentes por aqui, né? Respeitando, né, o que pode ser utilizado e qual a influência deles para o nosso processo. Ferramentas e técnicas, método diagrama de precedência. E esse método, né, ele é uma forma de você realmente sequenciar, dar uma ordem lógica. Era o que eu já tinha falado, né? Para determinada atividade começar, eu tenho que ter determinada anterior. Por quê? Porque para essa começar, a sucessora começar, eu preciso do artefato que é produzido na atividade anterior. Então tem uma ordem, né, uma ordem de precedência aí. E o método de diagrama de precedência ele nos dá as formas de precedência que podem acontecer, né, dentro do projeto. Tá? Então é uma técnica usada para construir um modelo de cronograma. A gente vai ver que no final ele nos fornece meio que um diagrama de rede. Esse diagrama de rede é uma forma do modelo de cronograma, certo? A gente vai ver posteriormente. Né? Nesse modelo em que as atividades são ligadas graficamente por um ou mais relacionamentos lógicos para mostrar a sequência em que as atividades vão ser executadas. Né? Então, os principais tipos de dependências, né, de relacionamentos entre atividades são esses mostrados aqui, estão lá no PMBOK, tá certo? Essa figura é tirada diretamente do PMBOK. Então, por exemplo, a gente tem a forma término para o início, onde a atividade B ela só pode começar depois que a atividade A terminou. Temos a início para o início, onde a atividade B, para iniciar a atividade A, que é a antecessora, deve ter iniciado também. E a término para o término, onde informa que para a atividade B, ou seja, a sucessora, poder terminar, a atividade antecessora tem que ter terminado. Ah, professor, é uns conceitos muito assim, né? Então, a gente vai falar sobre cada um deles a partir de agora, e aí vai ficar mais claro, inclusive com exemplos, né? Exemplos gráficos também, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro, término para o início, do inglês finish to start. Na sala de aula isso fica bem mais engraçado. Então, vamos lá. O início da atividade sucessora, no caso, sucessora, pessoal, é que vem depois, tá certo? Então, essa, no caso, é assinar o contrato. O início da atividade sucessora depende do término da predecessora. Então, para assinar o contrato acontecer, tem que ter terminado de selecionar fornecedor. Então, se a gente olhar de ordem de uma forma lógica, né, esse é o tipo mais comumente utilizado, porque mostra realmente uma sequência lógica, uma dependência lógica das coisas. Então, assim, eu só posso assinar o contrato com um fornecedor se eu tiver esse fornecedor selecionado. Né? O negócio é bem lógico, você consegue até, né, você não consegue entender? Se eu não tiver um fornecedor selecionado, como é que eu vou assinar o contrato com esse fornecedor, se ele nem foi selecionado? Então, por isso que a atividade sucessora, no caso aqui nesse exemplo, assinar o contrato só pode começar após o fornecedor tiver sido selecionado. Então, isso daí é término para o início. A atividade antecessora tem que ter terminado para que a atividade sucessora possa começar. Tá certo? Então, mais ou menos teria que, para eu começar a codificação do sistema, eu tenho que ter, né? Ou tenho que ter pelo menos a especificação daquelas funcionalidades concluídas, para você entender aí de forma lógica.
Próximo tipo de dependência, início para início, onde a atividade sucessora depende do início da predecessora. E aqui meio que ressalta um certo paralelismo, uma certa simultaneidade das atividades acontecendo. Então, a partir do momento que a atividade antecessora começou, a sucessora pode começar. Claro que deve ter algumas regras que devem ser estabelecidas para permitir essa simultaneidade, né? Porque se existe uma certa dependência da sucessora em relação à antecessora, pode ser que a antecessora tenha algum elemento, algum insumo importante que a sucessora precise, né? Então, a partir do momento que eu tenho esse insumo, eu posso começar a sucessora, ou apenas uma parte desse insumo, né? Então, aqui nesse exemplo, a sucessora, no caso, aqui vem posteriormente a designar formalmente os membros da equipe, é possível a partir do momento que eu já comecei a definir a equipe. Então, assim, trazendo isso de uma forma mais prática. Definir a equipe do projeto. Então, vamos lá. A gente vai ter uma equipe de... Eu comecei a definir a equipe do projeto, sei que vão ter um analista e 3 desenvolvedores. A partir do momento que eu defino isso, que eu vou ter um analista e 3 desenvolvedores, eu já posso designar, né, cada um daqueles papéis para uma determinada atividade. Então, a partir do momento que eu já estou definindo, eu já posso ir designando também. Eu não preciso ter terminado de definir toda a equipe, né? Até porque isso daí pode ir mudando no decorrer do projeto, né? Mas a partir do momento que eu já tenho os primeiros nomes da equipe, eu já posso começar a alocar eles, né, em determinadas atividades do projeto. Então, a partir do momento, né, que a primeira atividade já iniciou e a segunda puder iniciar, ela tem o seu início possibilitado. Claro que lembrando, né, você tem que saber muito bem que tipo, essa simultaneidade, esse paralelismo, ele tem suas regras, porque a atividade sucessora pode precisar de algum insumo da antecessora. E se você não tiver esse insumo completo, e mesmo assim tentar começar essa atividade, você pode estar tomando risco do seu projeto, né? Então, quando você, como gerente, quando estiver planejando essa precedência, esse ordenamento lógico da sequência de atividades, pense nisso, tá bom? Realmente dá para começar? Eu não estou tomando nenhum risco para mim? Isso daqui é certo? Eu posso contar realmente com esses membros já para alocar eles na equipe? Se puder, você pode então partir para essa forma de abordagem, tá certo? Beleza. Continuando, terceira forma, término para o término, né? O término da atividade sucessora depende do término da predecessora. Então, vamos lá. O que é que estou querendo dizer aqui? Por exemplo, a atividade sucessora aqui nesses exemplos, e lembrando, né, pessoal? Isso aqui são exemplos, são coisas que existem, mas não quer dizer que você tem que utilizar tudo isso daqui, não, pessoal. Seu ordenamento lógico só utiliza, né, esse primeiro, o término para o início, você pode utilizar apenas do término para o início, né? São coisas que existem, a gente está aqui trazendo para vocês saberem, né? Dentro do mundo de gerenciamento de projetos, isso daí é possível, dependendo das situações, dependendo dos projetos também, tá bom? Então, nesse caso, a atividade sucessora, no caso, escrever o livro, ela depende do término da predecessora. Aí você pensa assim, não tem como eu terminar de escrever meu livro se está faltando um capítulo, no caso, o capítulo 52. Você já fez todos os outros, mas você tem que finalizar o capítulo 52 para você fechar o seu livro. Então, essa é a lógica que passa nesse tipo de dependência. Trazendo para um projeto de software, por exemplo, não tem como eu concluir o documento de requisitos sem eu ter definido todos os requisitos, principalmente daquele último módulo que foi especificado para o seu sistema, né? Então, eu só fecho o documento de requisitos se eu tiver fechado todas as especificações de todos os módulos do sistema, né? Então, assim, para exemplificar esse tipo de dependência término para o término. Existe, né, dependendo do seu projeto, se for necessário, é uma forma de você representar. E essa representação lógica, pessoal, ela vai ser utilizada realmente assim, né, retângulos sendo ligados por setas, no diagrama de rede, que é o artefato resultado desse processo, tá bom? Essa ferramenta técnica é o método de diagrama de precedência. Existe um outro também, que é a determinação da dependência, tá? E aí a determinação da dependência podem ser de 4 tipos. E a gente vai ver que elas não são mutuamente exclusivas, não, né? Uma não exclui a outra. Vocês vão entender por que eu estou falando. Então, determinação da dependência. A gente tem as dependências obrigatórias, que é o que a gente chama também de lógica rígida. Vamos ler aqui a definição para vocês entenderem. São as dependências que são exigidas legal ou contratualmente ou são inerentes à natureza do trabalho. E frequentemente envolvem limitações físicas. Tá? Então, assim, o que é que eu quero dizer com inerentes à natureza do trabalho?
Porque, assim, dependendo do projeto que vai ser realizado, né? Por exemplo, se você vai construir uma casa, se o seu projeto, você no gerenciamento, está gerenciando a construção de uma casa, é lógico que antes de construir as paredes, você tem que ter o alicerce. Então, isso é uma dependência obrigatória, é uma dependência lógica. Eu tenho que construir o alicerce antes de começar a construir as paredes. Né? Então, isso é uma dependência obrigatória porque está relacionada inerentemente à natureza do projeto em si. Não tem como você construir as paredes sem ter uma base estável, sem ter o alicerce. Né? Isso daí, pelas boas práticas, não é legal, não é viável que seja feito, se você quer ter um projeto de sucesso, lembrando. Trazendo, por exemplo, no mundo do software, né? Um projeto de desenvolvimento de um novo sistema, um protótipo tem que ser construído antes de ser testado. Então, para esse protótipo ser validado, ele tem que ser construído para passar pela validação. Né? Então, se é um protótipo funcional, você tem que ter feito esse protótipo, implementado as funcionalidades que vão ser validadas para poder passar pela validação. Né? Então, tem essa lógica e essa dependência de uma primeira construção do protótipo, ou mesmo da funcionalidade em si, antes de ser testado, tá certo? E também são dependências que podem ser exigidas por contrato, né? Às vezes no contrato, várias cláusulas dele estabelecem coisas que a gente tem que seguir. Na realidade, tem que se seguir, né? Todas as cláusulas do contrato. Então lá, né, a partir do próprio contrato, você pode perceber essa dependência obrigatória. Então, né, dependência obrigatória e lógica rígida é isso daí que a gente acabou de falar. Está muito relacionado à natureza do projeto. Próximo, dependência arbitrada ou lógica preferida. E o nome lógica preferida não está aí de graça. Realmente faz sentido pelo que a gente vai ver da definição dessa dependência. Elas são estabelecidas com base nas melhores práticas. Ou seja, né, na preferência de utilização. Lembrando, isso são sugestões, então, né, existe isso como sugestões, não quer dizer que você vai adotar. Eu não tenho nenhuma lógica preferida, e agora? Isso daqui é porque existe, tá certo? Se você não tem nenhuma preferida, você pode partir então para a lógica rígida, né? Partir para um método de diagrama de precedência, ou utilizar as duas formas, né, combinando, tá certo? Então, estabelecidos com base nas melhores práticas, no qual se deseja uma sequência específica, mesmo que existam outras sequências aceitáveis. Então, né, você já tem conhecimento do gerenciamento de projetos, já gerenciou projetos de outros software em desenvolvimento e viu que determinada lógica faz sentido. Então, você vai trazer para utilizar também nesse projeto. Né? Isso daí, então, a gente chama de dependência lógica preferida, ou dependências arbitradas. Tá? E, né, se deu certo em outro projeto, o negócio deve realmente fazer sentido. Né? Tipo, quando a gente fala de lógica preferida, não é uma coisa absurda não, tá, pessoal? Você tem que pensar que realmente é uma coisa que faça sentido, porque, lembrando sempre, o projeto é uma coisa séria, você quer entregar um produto de sucesso ao final. Então, por exemplo, né, a lógica preferida aqui, não iniciar a construção do protótipo antes de concluir todas as funcionalidades que seguirão para a validação daquele protótipo. Né? Porque até pode se iniciar logo o protótipo pensando na validação, mas nem todas as funcionalidades ainda foram implementadas para aquele protótipo, a testagem daquele protótipo. Então, né, uma lógica preferida, porque eu prefiro assim, né, sabendo que dessa forma, né, na minha experiência, eu sei que isso vai dar certo, né, eu vou terminar a implementação de todas as funcionalidades para poder gerar esse protótipo que vai para a validação. Tá? Então, a lógica preferida, baseada em melhores práticas. Tá bom? Pode ser que a lógica rígida coincida com a lógica preferida? Pode. Pode ser que aquela lógica de tipo, você construir primeiro o protótipo antes de testar, seja também a lógica preferida. Isso daí pode coincidir, não tem problema. Não é regra que coincidam, mas pode acontecer, tá bom? Interessante que vocês entendam o conceito de cada uma. Temos também as dependências externas e dependências internas. E aí o próprio nome também estabelece muito bem o que é que significa. Dependências externas, pessoal, é quando existem atividades do projeto que dependem de atividades que não estão no controle da equipe do projeto. Como assim, professor? Existem atividades que vão acontecer durante o projeto que não estão no controle, só existem atividades que não estão no controle durante o projeto. Né? Isso daí são possíveis fontes de risco também, coisas até que devem ser observadas. Como assim, professor? Vamos lá. Elas envolvem um relacionamento entre as atividades do projeto e que não são do projeto, como eu já tinha falado. Por exemplo, né,
As atividades de teste de um projeto de software podem depender da entrega de hardware de uma fonte externa. Então, você está desenvolvendo, né, você está gerenciando o desenvolvimento de um sistema crítico. E para fazer as validações desse sistema crítico, você precisa de um super hardware, né, um computador bem potente, com processamento, um desempenho de processamento bem legal, porque você está desenvolvendo um sistema que não é trivial, ele é bem complexo. Então, você foi encomendado, né, esse hardware, e aí, né, sabia-se que esse hardware tinha que vir não sei de onde, ia demorar um determinado tempo. Então, chegou o momento de testar isso e você está dependendo dessa entrega, né, da entrega desse hardware para testar o seu sistema. Então, você está dependendo de algo que é externo, que não está no seu controle, né? Isso daí, como eu falei, pode ser uma fonte de risco, tá certo? Claro que isso daí pode ser tratado, mas isso daqui é um exemplo para ilustrar essa dependência externa. Pode ser que você, né, dentro do seu projeto, dependa de alguma atividade que está fora do seu projeto, tá bom? E as dependências internas, que as dependências internas são dependências de atividade do projeto para atividade do projeto, né? Então, envolve uma relação de precedência entre a atividade do projeto e estão geralmente sob o controle da equipe, né? Então, fica mais fácil de lidar do que com as dependências externas. Por exemplo, a equipe de teste não pode testar uma funcionalidade sem que antes, né, as classes dessas funcionalidades sejam codificadas. Simples, direto, dependência interna. Tá certo? Enfim, são ferramentas e técnicas para você trabalhar esse sequenciamento lógico daquela lista de atividades. Temos também as que a gente chama de antecipação e espera. O que é uma antecipação? A antecipação nada mais é do que adiantar o início de uma atividade, né? Então, tipo, no desenvolvimento do seu projeto, você percebeu que dava para adiantar uma atividade, e aí você adianta isso. A gente chama de antecipação. Então, basicamente, a quantidade de tempo com a atividade sucessora pode ser adiantada em relação à atividade predecessora. Por exemplo, em um projeto, um novo edifício de escritórios, o paisagismo poderia ser agendado para começar 2 semanas antes, né, do término agendado dos itens da lista. Isso seria mostrado como um término para início com antecipação de 2 semanas, como por exemplo aqui, ó, né, mostrando aquele do método de precedência. A sucessora, lote de construção de paisagismo, ela começa após o término da completar o item da lista. Só que na metade dos itens da lista eu consigo antecipar o início da sucessora, né? Eu não preciso ter todos os itens da lista, então posso adiantar o começo dessa atividade, tá certo? Antes eu não preciso esperar realmente terminar toda essa atividade para que a sucessora comece. Isso daqui tratando uma antecipação, né? Claro que você, dentro do seu projeto, você vai analisar se isso é viável, tá bom? Beleza? E assim, isso trazendo para o desenvolvimento de software, você pode pensar nas funcionalidades que devem ser testadas. Então, à medida que as funcionalidades vão sendo terminadas, de serem codificadas, você pode adiantar a fase de validação, a fase de testes. Claro que, lembrando mais uma vez, quando você faz isso, você pode estar tomando riscos, né, para o seu projeto. É só você ficar bem ciente disso para poder controlar as coisas, né? Então, tipo, eu só ia começar a realizar todos os testes depois que tivesse terminado todas as funcionalidades, é uma coisa. Agora, se eu consigo adiantar essa atividade, antecipar ela, né, eu só tenho que ficar ligado nas regrinhas, né, nos probleminhas que isso pode acarretar. Né? Não estou dizendo que vai acarretar problema, mas você tem que sempre ficar preocupado com isso, né, com os riscos que isso pode acarretar. Isso é antecipação, adiantar uma atividade sucessora. E uma espera é o inverso, né? Ao invés de antecipar, você vai postergar um pouco mais o início daquela atividade sucessora. Então, a quantidade de tempo com a atividade sucessora será atrasada em relação à atividade predecessora. Então, estava previsto começar para 1 semana, só que a gente vai esperar mais um pouquinho, vai esperar 1 semana e meia. Então, por exemplo, uma equipe de redação técnica pode iniciar a edição do rascunho de um grande documento 15 dias após ter começado a escrevê-lo. Isso poderia ser mostrado como uma relação início para início com uma espera de 15 dias. Então, pronto. A partir do momento, né, que eu começo a escrever essa versão preliminar do documento, eu posso começar a edição desse documento. Isso daí, início para início. Então, a partir do momento que a antecessora começa, eu já posso tratar de forma paralela à sucessora. Só que, né, de repente, os responsáveis pela atividade sucessora não se sentem totalmente preparados
porque o insumo da atividade antecessora não está completo o suficiente ou não está no nível de detalhamento suficiente, então a gente prefere esperar para começar essa atividade com as informações mais detalhadas possíveis, né? Então, é a questão de você começar essa parte de... vamos lá, você tem o diagrama de classes, ou diagrama de caso de uso, o diagrama de classe, já vai começar a codificação das funcionalidades. Você está querendo começar aquilo meio que em paralelo com base, pelo menos as primeiras classes que foram identificadas. Só que aí não está muito claro todos os atributos dessas classes. Então, você não vai começar no tempo que está previsto. Você espera mais um pouquinho, dá mais um tempo, para que dê tempo, né, a essa atividade antecessora de produzir a quantidade de classes com, né, detalhamento adequado para você começar a codificação dessas classes. Tá? Então, a espera é isso, né? Ao invés de começar no prazo que estava estabelecido, eu começo um pouco depois em relação ao que estava estabelecido de acordo com a lógica que foi estabelecida para essas atividades. Isso, pessoal, não são regras que você deve seguir. Né, fazem parte do mundo de gerenciamento e você, como gerente, pode contemplar essas opções. Claro que você tem que observar muito bem como está toda a questão do seu cronograma, para ver se isso é viável. Nem sempre isso pode ser viável dentro do seu projeto, tá certo? São coisas que podem ser feitas, mas você tem que ver se realmente vão se encaixar dentro da realidade do seu projeto. Tá? Nem sempre dá para adiantar, nem sempre dá para esperar, né? Então, se planejar muito bem para isso, por isso que faz parte do planejamento e sequenciamento das atividades, tá bom? Isso, antecipações e esperas, ok? Né? Então, a equipe do gerenciamento do projeto define as dependências que podem requerer uma antecipação ou espera, visando definir precisamente a relação lógica entre essas atividades, né? Outras ferramentas que podem ser utilizadas e que vão te ajudar no sequenciamento das atividades são os sistemas de informações de gerenciamento de projetos. E aqui a gente tem alguns exemplos, né, como por exemplo, Project Libre, eu já falei dele para vocês, o Open Project e o Microsoft Project, que são ferramentas automatizadas que lá permitem ir gerando, né, todo esse fluxo lógico, né? Você vai então definindo as atividades do seu projeto com base no EAP e a própria ferramenta já vai gerando a forma gráfica dessas atividades. E aí, quando você coloca que determinada atividade é sucessora ou antecessora de outra atividade, ele vai criando o relacionamento lógico e traçando, né, aqueles retângulos e aquelas setas relacionadas. Então, são ferramentas automatizadas que você tem a disponibilidade aí. Algumas são gratuitas, outras não precisam de licença, tá certo? E são bem auxiliam bastante no desenvolvimento, ajuda a desenvolver o seu cronograma. Como saídas, pessoal? A gente tem o diagrama de rede do cronograma, certo? Que nada mais é do que aquelas atividades que antes estavam apenas listadas, agora ordenadas de forma lógica. E aqui é uma forma de um diagrama de rede, certo? Claro que aqui tem apenas as letras, mas, né, um diagrama de rede real do seu projeto em si, você vai ter ou o nome da atividade ou vai ter uma legenda explicando que aquela atividade A é tal atividade B é outra tal atividade. E aí você consegue perceber pelas setas, né? E essas setas, elas informam o fluxo das atividades do começo ao fim do seu projeto. Então, você vai entender que, por exemplo, a atividade A é antecessora e B é a sucessora. E tem aqueles relacionamentos de início para o início com uma espera de 10 dias, término para o início com espera de 15 dias. E isso daí, né, se for contemplar essa parte de esperas ou não. Tá? Beleza. Todas as ferramentas e técnicas serviram, então, para sequenciar as atividades e esse é o artefato resultado desse sequenciamento. Certo? A gente ainda não está falando em estimativas, a gente está focando especificamente no sequenciamento. Ok? Mais uma vez, sequenciamento, ele é feito seguindo a lista que já tinha sido obtida anteriormente e posteriormente a gente pode passar então para estimar a duração dessas atividades do seu diagrama, tá bom? Temos também atualizações nos documentos. Eu tinha falado anteriormente que se for identificado em algum momento, né, que você está sequenciando atividades, alguma atividade que deveria estar na lista e não está, provavelmente aqui é um momento onde elas vão ser atualizadas, né, porque o documento como documento do projeto, a lista de atividades faz parte desse documento, certo? E isso, pessoal, foi então o terceiro processo da gerência do cronograma, sequenciar as atividades.
Eu posso ter sido bem rápido em relação a alguns processos, porque a gente tem algum material de apoio, né? Temos 3 vídeos de material de apoio falando sobre definição das atividades, sequenciamento das atividades e também sobre o cronograma. Então, vai ficar aqui nos cards e na descrição do vídeo. Por isso, eu não me aprofundei muito em relação a isso. Na realidade, até falei bastante. Mas tem mais detalhes sobre isso nesses vídeos que a gente sugere como material de apoio. Então, não deixem de ver, tem mais informação além do que é falado aqui, tá certo? Para essa parte da nossa videoaula, a gente vai ficando por aqui, fazer aquela pausazinha para tomar um café. Você vai lá, toma o seu café e volta para ver a segunda parte da nossa videoaula, tá certo? Então, até já. Valeu, pessoal.